estamos aqui nesse episódio especial do Aqui no Cast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aqui no Cast com Sidney Monteiro e Nebraska Monteiro. Nós estamos hoje aqui com uma convidada muito especial para nós. Hoje nós estamos aqui com alguém que é mentora e coach em inteligência emocional, palestrante, fala sobre neuroliderança, são mais de 20 anos de experiência, ela é esposa, é mãe e por um acaso é coach da nossa família inteira. Nós vamos falar hoje sobre algo que eu gosto muito de ouvir sobre ela falar. Como as emoções impactam a nossa vida, os nossos negócios, família, espiritualidade. Existe uma fala sua, Margot, que é uma das muitas que são sensacionais, né? Você fala, emoções, seu maior negócio. Inteligência emocional, fé e propósito de vida. É o tema que você gosta de lidar. Eu quero começar com você já fazendo uma pergunta. O que é que significa, Margot, ter as emoções, olhar para as emoções como sendo o nosso maior negócio? Por quê? Provérbios, Sidney, Provérbios 25, 28, vem dizer que uma pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Então, com isso quer dizer que a qualquer momento ela pode ser assolada, ela pode ser quebrada, invadida, ela pode ser destruída. Uma cidade sem muro a qualquer momento pode ser destruída. Então, foi a partir de Provérbios 25, 28 que eu comecei a falar assim, então as emoções são o nosso maior negócio. Porque se as pessoas entendessem que as emoções que não são compreendidas, sentidas, engolidas, ou, como alguns falam, né, ter a emoção suprimida, ela pode nos destruir com doenças. Quem já ouviu falar de pessoas que morreram, né, que morreram porque sentiam muita raiva? Então, foi aí que surgiu a ideia de que as pessoas entendam que a emoção é nosso maior negócio. Antes de entrar no negócio, se eu tenho raiva, muita raiva, eu vou destruir. Antes de entrar num casamento, antes de ter filho, se você não tiver domínio próprio, você vai ser assolado, destruído. Então é por isso que as nossas emoções são sim o nosso maior negócio. Margot, como é que você descobriu? Como que você se descobriu nessa missão? Como é que você entendeu que inteligência emocional, o que despertou você para estudar isso? O que é que te levou para esse lugar, para essa posição? Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua história. Eu sei que você tem uma história como professora, como Sim. empresária, mas como é que você chegou nesse lugar? Eu cheguei nesse lugar como muita gente chega. Eu cheguei nesse lugar de uma forma que quase eu fui destruída, Sidney. Eu fiquei 3 anos num buraco escuro. Eu venho de uma família muito grande, em tudo, tá, gente? Grande em emoção, grande em filhos. Nós somos 12 filhos. Minha mãe teve 12 crianças, sem nenhum aborto, graças a Deus, sem ninguém ferido, sem ninguém doente, todos criados, todos bem criados. Mas, para algumas pessoas, vai faltar, né? Por mais que eles equilibrassem os pratinhos da melhor forma, que eu sei que equilibraram, hoje eu sei que eles equilibraram, faltou para alguém. Sou a 6ª filha. Eu nasci, é interessante até falar do dia do meu nascimento, porque eu nasci às 16 horas. No dia que eu nasci, deu um temporal muito forte, caiu um avião de um médico que nós morávamos numa comunidade ribeirinha, ainda, à época nós morávamos numa comunidade ribeirinha. Dr. Danilo Correia, ele era o médico que atendia essa comunidade. Talvez fosse até ver minha mãe, né? Não se sabe. E com esse temporal, o avião caiu. E em todo esse tempo, minha mãe sofrendo para que eu nascesse. Foi muito difícil, nasci com a clavícula quebrada e eu nunca achei que isso fosse importante nem interessante para a minha história, até que aos 17, 18, 19 anos eu embarquei num loop emocional que não conseguia sair. Eu estudava muito, eu era muito curiosa, e estudava mesmo. Eu lia, eu aprendia, eu decorava. E o intelectual fez assim, o intelectual foi embora, mas o emocional não sustentou. Então eu tive uma depressão muito cedo,
Fiquei sem dormir, fiquei achando que em qualquer momento eu poderia ficar louca. E eu me retraí, eu fiquei presa numa cadeia. Eu sempre falo assim, gente, é um papel nosso quebrar cadeias sem grades, porque tem muita gente presa. Tem muita gente atrás de grades, sem grades, que não sabe que está preso. Então, eu fiquei presa nisso. E aí, quando eu comecei a dar aulas, sei lá, com 20 anos, eu tinha mais interesse que as crianças se entendessem, se amassem, do que elas aprendessem o ABC, e era assim que elas aprendiam o ABC. Eu ia pelo lado emocional, fazia com que elas se sentissem importantes, eu sentava, eu entendia como cada criança estudava, como cada criança aprendia. Eu lembro de um garoto que tinha o nome de Elino, se ele for adulto hoje, ele vai estar me ouvindo, sei aí, de 6 anos. O Elino, hoje eu sei que ele tinha, e talvez fosse autista, né? Ele não conseguia aprender. Eu usava pastinha de colino, aquelas tampinhas verdes, para fazer carrinho para o Elino aprender a contar. E ele passou de ano. E eu fazia isso com meus alunos. Eu comecei a entender que quando eu acessava a emoção, eu dava um avanço. Quando eu acessava a emoção certa, e a emoção certa são todas as emoções, ok? A raiva é certa, o medo é certo, a tristeza é certa, desde que não seja algo para destruir. E aí começou a minha trajetória. Desde que não se torne tóxico. Exatamente. Foi aí que começou a minha trajetória. Comigo. Com o meu sofrimento, olhando para meus irmãos, olhando para minhas irmãs. Nebraska, quando eu escuto aqui a Margot falou sobre grades, você usou invisíveis, né? Você lembra ou percebe alguma dessas grades ao longo da tua vida, da tua história? Quando ela fala de grades invisíveis, eu só lembro daquela figura do elefante preso numa cadeirinha de plástico. Pronto. Porque não se move porque pensa que tá, né, que não pode levar o peso da cadeirinha, né? É isso que são presos. A gente não quer sair de casa. Você vai se isolando. isolando. Não quer ver o mundo. Fica isolado. Eu não ia para cinema, até porque se eu fosse para cinema eu saía correndo, achando que ia acontecer alguma coisa. Chegou um ponto que eu não me movia mais. E eu já tive muitos clientes assim. Margot, agora, ok. E como é que você, de onde veio a ideia, ou como é que aconteceu você juntar isso com fé, ciência, juntar emoção, trazer ciência e fé? Como é que você jogou tudo isso num... Eu comecei a entender, Sidney, que eu ouvindo vocês aqui em família, vocês falando que Deus é o centro, eu comecei a entender a centralidade de Deus. E eu ainda não era... Eu era cristã, católica, não era evangélica, mas eu rezava muito, e os salmos, quando vinha aqueles ataques de pânico, eu me ajoelhava e começava a rezar os salmos. Salmo 91, Salmo 23. E aquilo ia me trazendo alívio. E eu fui buscando uma proximidade de Deus. E o meu primeiro grande ganho, minha primeira grande virada de chave foi com Ele. Foi quando Jesus me encontrou, quando Ele me encontrou. E eu lembro da frase que eu disse, eu falei assim, meu Deus, o alívio que eu senti nesses 3 dias, porque eu sentia uma dor terrível, não sabia de onde era. Eu tinha medo de tudo, eu tinha um medo generalizado. Então eu tinha dores na alma. E eu fiquei 3 dias no encontro, e nesses 3 dias aquela dor foi embora. E eu lembro que eu falei assim, eu não largo mais das costas desse Jesus, porque lembra que eu tinha medo de ficar louca? E eu falava assim, se eu ficar louca, vai ser por Ele. Mas eu vou grudar nele, vou grudar nas costas, eu não solto mais ele por nada. Louca por Jesus. Louca por Jesus. E eu costumo dizer isso, porque foi ali que eu senti o alívio. Então eu pensei, bom, e eu tinha uma tendência a ficar muito radical, sabe? Flexível. Pegar essa minha fé e essa daqui e querer sair metendo na cabeça de todo mundo. Aí eu falei, opa, não é bem assim. Eu preciso do equilíbrio. Aí foi quando entrou a história da neurociência. Eu comecei a estudar David Rock, Noemi Herzberg, e esse pessoal aí, sabe? Para compreender que a minha mente também tem o ponto de equilíbrio, que faz com que eu tivesse sabedoria. Que Paulo diz assim, fingisse louco para sentar com os loucos. E aí entrou o estudo. Eu comecei a estudar, pesquisar. Quanto mais eu estudava, mais resultado eu tinha com as pessoas, comigo e com a minha fé.
Mas eu ainda errei um bocado querendo que as pessoas engolissem o que eu estava sentindo. Que eu queria dizer para todo mundo, olha, o segredo é você sair de onde você está, e não é isso. E aí entrou, então, a ciência, que é a neurociência, que é o estudo da mente, né? Os estudos da mente. E o propósito, porque quando eu penso que, assim, quando entra o propósito, aí que entra a vida, aí que tudo ganha vida. Porque as nossas emoções se submetem ao propósito, sim. Uau. As nossas emoções se submetem, a raiva se submete ao propósito. Você está com raiva, você quer ir embora, você quer pegar suas coisas, quer largar tudo, você dizer, Peraí, né? peraí, Peraí que eu tenho um propósito. eu tenho que fazer algo. Aí engole. Aí vem o orgulho, fala, não fala com ele não, manda embora. Respirou fundo, peraí que tem um propósito. E aí fez essa mistura. Tô querendo construir aqui uma linha do tempo, né? Sim. Isso impactou você, a tua família? Nessa época você já era casada, veio a casar com... você já tinha esse conhecimento sobre as emoções, sobre neurociência? Como é que isso impactou você na tua família de origem? Como é que isso ajudou você a construir a tua família, né? No casamento, quando veio a primeira filha? Sim. Contextualiza. Eu acho que é interessante. Eu queria que você que está em casa nos acompanhando entendesse de forma prática, Sim. a importância das emoções e pegasse um pouco da história de alguém que se dedica anos estudando isso, né? Eu admiro a Margot porque a Margot ela tem conhecimento profundo, ela buscou formações nisso, tem diplomas lá fora nos Estados Unidos sobre isso, e é alguém que vive há muitos anos aplicando em si e ajudando outros a aplicar isso. Então, como é que foi isso, Margot? Como é que isso te ajudou? Deixa eu só fazer uma adenda, né? Uma das características que eu mais admiro da Margot é a capacidade dela ser humana, certo? Então, eu acho que a questão das conexões com as tuas emoções, a capacidade de se conectar com a emoção que você está sentindo, reconhecer isso é muito alto em você. E eu falo isso porque eu lembro que eu vim entender o que eu sentia depois que eu conheci a Febracis. Porque para mim tudo era sentido e reprimido. E no nosso processo de coaching, uma das coisas que mais foi trabalhado foi a questão de eu perceber as emoções e poder sentir as emoções, independente de quais emoções eram, se eu achava que elas eram lícitas ou não. Porque quando eu era criança, eu pensava, certo, que sentir raiva era coisa de gente ruim. Sim. Então, como é que uma pessoa boa pode sentir raiva? Então, para mim, era dicotômico isso, entende? Então, imagina que eu fiz processo de coaching agora em 2020 com você, bem na época da pandemia, e uma das coisas que foi mais forte foi tudo bem você ser você, que todo mundo está autorizado a ser quem é. E sentir as emoções. Por quê? Porque no meu aprendizado, ninguém me ensinou, não foi minha mãe e meu pai que me ensinaram isso. O meu discernimento de criança dizia que se eu sentisse raiva, eu era uma pessoa ruim. Então, raiva, ódio, qualquer outro sentimento negativo, que as pessoas chamam de negativo, né, que é tido como negativo, Sim. eu tentava reprimir porque eu não ia parecer uma pessoa boa. Entende? Então, para mim, uma das maiores características que a Margot tem é de ser humana. A emoção vem, eu reconheço e o diálogo interno acontece. Isso foi um aprendizado muito no meu processo, né? Bom, Nebraska é mesmo, porque eu acredito, para mim, esse é o sinônimo de liberdade. Licença para errar, licença para sentir, e eu saio por aí quebrando expectativas de todo mundo. Porque quando alguém vai, Margot... Não, eu continuo sendo cada vez mais humano, e eu digo meus clientes, vocês vieram aqui para aprender a ser humano. Mas, atendendo à pergunta do Sidney, como é que colocar isso em prática? Foi na pancada mesmo, amigo. Eu já fui casada a primeira vez, casei antes dos 25, casei com 20, 21 anos. Com toda a intenção, eu tinha muita boa intenção. Eu sempre fui uma menina boa, papai nos colocou essa coisa do caráter, sabe? Só que eu era completamente sem noção. E o meu primeiro casamento foi fruto disso. Eu sentia e mandava ver.
Eu era, sinceramente, cidade sem muro. Então, eu fui destruída. O primeiro casamento foi destruído. Vida financeira também. Eu não tinha conta, não fazia conta de nada. Então, devia. Não tinha credibilidade, trabalhava muito. Mas chegavam pessoas que passavam na minha frente. Todo mundo queria trabalhar comigo. Porque eu trabalhava muito bem. Tudo que eu colocava a mão, fazia bem feito. Mas eu não tinha... Eu só trabalhava pelo reconhecimento. Então, o reconhecimento era a minha moeda. Me reconheceu, o Ministério Público falava, não vou se ela não tiver. Opa, então essa é a minha moeda, não preciso de aumento, não. Chegava alguém, passava na frente, pegava aumento. E aí foi assim, como é que eu pus isso na prática? Olhando para o resultado. E entendendo que alguma coisa estava errada. Eu olhava o meu, eu olhava o de outras pessoas. E tendo referência, como eu achei muito interessante você perguntar para os seus filhos quais são as referências. Eu tinha muito boas referências. Então, na prática, funciona assim. Eu olhei para o resultado e vi, bom, conjugal, tá ruim. Financeiro, saúde, crise de estômago de toda hora, as amizades, não estava legal. Estava tudo ruim. Aí eu olhei para esse resultado. E uma coisa que eu acho que Sidney fez muita diferença foi trazer leveza para isso. Foi não me olhar... Assim, você é uma destruidora, você fez tudo errado. Sim. Essa leveza... Com culpa, né? Tipo assim... Essa leveza fala assim, a mesma pessoa que fez a lambança pode fazer o doce. Uhum. E aí, foi assim. Eu comecei a dizer, então, peraí. Peguei o mesmo caminho da lambança, porque se você for olhar, o caminho da lambança tem disciplina, sabia? Sim. O caminho da lambança tem foco. O caminho da lambança tem tudo que tem no caminho bom, do doce. Eu fiz o seguinte, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que é o seguinte, agora, disciplina para mim vai ser. Era muito, o que era na época? Eu era viciada. Gente, aqui é abrindo jogo, né? Eu era viciada em Júlia, Sabrina e Bianca. O lixo da literatura. É aqueles livrinhos que a gente comprava na banca, não era assim? Eu ia pra escola e eu viciava naquilo, nas bancas. Eu sou um pouco mais novo que você. Não, mas eu gostava de ler, eu gostava de banca de revista demais. Então, assim, eu perdi meu tempo lendo aquelas bobagens que não me levavam a nada. Eu tava fazendo alguma coisa, chegava um amigo, eu gostava de me divertir, e sair, eu ia embora, não tinha. E eu comecei a pegar aquele foco que eu tinha na lambança, né? E colocar agora no que eu queria. Então, na prática foi isso. Eu peguei, copiei o caminho aqui e coloquei pro caminho bom. Agora para quem tá assistindo a gente agora de casa, como é que essa pessoa consegue perceber que ela precisa dar atenção às emoções dela? Quais resultados, quais sintomas? Eu vou dos sintomas. Quais características? Ótimo. Essa pessoa que ela precisa observar para ela entender que tem sentimento tóxico na sentimento área. Encoberto, como diz a Margot. Os excessos. Uhum. Começa pelos excessos. Excesso de medo, excesso de tristeza, excesso de raiva, excesso de alegria, excesso de ansiedade, todos os excessos. Excesso de compras, excesso de limpeza. Na hora que ela observa, e é muito fácil ver isso, tá assim, né? Quando a gente percebe que você tem algum tipo de excesso, sabe pessoas que choram por tudo? Chora quando ganha o presente. Tá ganhando uma festa. E chora. Estão contando piada. Ela ri e chora. Então, o excesso do choro, o excesso da alegria, a pessoa está sempre alegre, sempre alegre, sempre alegre. Ou o excesso de medo. Aí é um sintoma característico de quem está para ser destruído. Sem o murinho já. Sabe? Metade do muro, alguém pode pular. Aí, quando ela não controla mais isso, quando ela sente raiva, só porque alguém trouxe uma água quente ao invés de uma gelada, quando ela sente raiva mesmo, pode ter certeza, o próximo passo vai ser assolada. Vai ser destruída. Acho que é por isso que a gente vê pessoas perdendo a calma por tão pouco, né? Porque você olha assim e você fala assim, meu Deus, não precisa de tanto. E o mundo tá cheio dos mimizentos, né? Por pouca coisa. É falta de conexão, né? Eu, por exemplo, vi uma moça um dia desse chorar uma semana porque a cachorrinha dela morreu.
chorar, não ir trabalhar. Inclusive, meu marido viveu isso. A pessoa queria que ele desse um atestado para ela viver o luto da cachorrinha. Então, assim, é importante a cachorrinha, é importante chorar. Eu já tive a minha cachorrinha um dia desse, a Bela morreu, eu chorei também. Mas... Olha o que eu vou trazer aqui, tá, Margot? Pegando aqui a tua fala, sabe? Parece-me que às vezes as pessoas não percebem as suas emoções, ou não percebem que estão vivendo esses extremos, esses excessos, esses extremos. Eles não percebem que eles já estão vivendo a toxicidade dessas emoções num limite hard. Às vezes ele pode começar num módulo de defesa. Eu tô aqui me defendendo de ti ou contra ti, ou até por ti. E isso vai ganhando um volume, um tamanho, uma coisa que ele nem percebe mais. E ele vai lá nesse extremo que você traz. E aí, esse é o ponto 1, né? Como perceber, certo? Esse é o ponto 1. E aí eu já queria emendar aqui no ponto 2, porque eu acho que é extremamente importante quem está nos ouvindo entender a importância de perceber. E por várias vezes, quando alguém que não conhece do assunto, e você me corrige se eu estiver construindo não da melhor maneira, é comum quando tem alguém dito, descontrolado, quando alguém está com uma ira ou uma raiva exacerbada, que não condiz com a situação, com a ocasião, com a pessoa que está diante. O mais comum é a pessoa falar sobre controle das emoções. Controle as suas emoções. Você se cale. A Nebraska trouxe isso. Sim. Que ela às vezes tinha raiva e ela achava que coisa de gente ruim, né? Que raiva era coisa de gente ruim, era inadequado, quando às vezes a melhor situação, o melhor sentimento para aquele momento é raiva. Um determinado momento com uma determinada pessoa é raiva. Então, como é que quem está em casa pode perceber ou buscar se perceber para entender em que estágio ou como é que tá as emoções dela? Muito fundamental essa tua pergunta. Porque realmente, como ela vai passando de níveis, a pessoa vai trazendo aquilo para o comum. Para ela, é comum. E aí vai para quem está em casa nos assistindo. Quem está perto de você, que dá feedback para você, quem está aqui no extremo da raiva, vamos imaginar que eu estou no extremo da raiva e levanta o meu marido ou a minha mãe e fala isso para mim. Eu vou virar contra ela e falar assim, eu não tô com raiva. Já viu gente fazer isso? Eu não tô com raiva. Não manda eu calar a boca. Não me manda calar a boca. Quer dizer, não funciona. O que funciona para esse primeiro caso? Eu recomendo muito as imersões, tá? E é por isso que onde eu vou, eu falo do método CIS. Porque lá o Paulo vai falar para um mundaréu de gente, não é para aquela pessoa. Ele está falando para outras pessoas. Ou metáforas, tá? Começar a ouvir ou enviar metáforas. Metáfora funciona muito. Metáforas. Por isso que Jesus Cristo falava tanto por parábolas. Porque parábola, ela dá um recado, mas não diz que é você. Cada um aprende de um jeito. Cada um aprende de um jeito. Então, a primeira coisa, a imersão nesses... Um congresso sério, como eu recomendo o método CIS. E não é só porque eu estou aqui, porque foi um ponto inicial, um dos pontos que me despertou para um nível mais profundo sobre mim, e as metáforas, as parábolas, eu comecei a construir parábolas, até hoje eu tenho tantas parábolas, que até para demitir uma pessoa, eu trabalhava muito época, né, com RH, eu escrevi as parábolas, metáforas. Boa dica. Então, aí eu não estou dizendo com a pessoa.
Eu estou falando com outro. Porque se eu disser para a pessoa que ela está descontrolada, ela vira um bicho e ela não vai fazer nada. Porque para ela não está. Aquilo é um estado natural, ou melhor, normal para ela. E aí depois você falou assim, como pegando o gancho, né? Isso, dois. do perceber Do perceber e do controlar. Do controlar. O controlar, Sidney, não controla. Uma pessoa descontrolada não controla. Então, parece pleonasmo, né? Sim, mas óbvio. as pessoas pensam que ela, não, eu me controlo. Ela não se controla, ela não tem jeito de controlar. Também não é aquela coisa, tipo assim, conte até 10, lembre do nome dos 7 anões, que você vai... Não sai. O que acontece eu preciso entender destruição. A palavra tem que vir. Ou você está se destruindo, ou você está destruindo seus filhos, ou você está destruindo o seu dinheiro, sei lá pelo que a pessoa se interessa. Mas assim, você está destruindo isso, fazer ela entender que ela está destruindo aquilo que é mais importante para ela. Aí ela acorda. E só para validar o que você está falando, quando eu fiz a primeira vez aquela ferramenta mudança de comportamento, sim, um dos comportamentos que eu quis mudar foi a história da forma como eu lidava com o Sidney Neto. Mais o Sidney Neto que a Melissa, porque ele era mais velho. E o fato de eu gritar com ele, ou de eu falar de uma forma assim, bem, bem cruel, era meu filho. E eu só vi o impacto dele quando ele falou, mãe, parece que a senhora tem prazer em me advertir. Tipo, ele não usou essa palavra, mas foi mais ou menos isso. Mas ele falou, quando eu olho para a senhora, parece que a senhora tem prazer em me castigar. Aquilo foi assim um impacto para mim muito grande. E aí eu levei esse comportamento para a sessão de coaching. Quando ela fez a mudança de comportamento, aí foi que eu vim entender o impacto das emoções no outro. Porque inteligência emocional é necessário você entender o impacto do teu comportamento no outro. Exatamente. E aí para mim foi uma ficha que tipo, foi isso que me fez. Eu tô destruindo meu filho. Pior, ele tá pensando que eu tô tendo prazer em castigar ele. E aí, quando eu tive consciência sobre esse comportamento e sobre essas emoções, foi que eu vim mudar meu comportamento. Acabou. É isso. E é muito interessante a gente pensar que inteligência pressupõe desenvolvimento. Então, aí a gente sabe que a inteligência intelectual, eu não paro no ABC. Eu não paro no ensino fundamental. Eu também não paro numa faculdade. Então, a palavra inteligência pressupõe desenvolvimento. E inteligência emocional, eu costumo dizer, por exemplo, método 6, é o ABC da inteligência emocional. O ponto inicial para você entender que emoção existe. Pra vocês terem noção, eu costumo fazer alguns exercícios básicos com a pessoa fala assim, faz cara de medo. Tem gente que não consegue fazer cara de medo, sabia? Quando eu falo assim, faz cara de raiva. Raiva? Não consigo. Faz cara de alegria, a pessoa não consegue. E aí, qual que é o grande segredo? Aquela pessoa que não consegue fazer cara de medo, pode ter certeza que é a emoção que ela mais sente. Só que ela engole, reprime. Tenta controlar. Tenta controlar. Mas, num dado momento, ela vai lá e, pá, de uma situação ridícula, ela começa a tremer, subir em cima da mesa. Ou vai pro corpo, né? Ou vai pro corpo. Ou vai pro corpo. Somatiza, né? Somatiza. Vou trazer uma pitadinha aqui de sal aqui, de botar um tempero mais apimentado. Senão não era você. Botar um pouquinho de pimenta. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Agora tinha um questionamento que eu costumava fazer pro meu pai, que era, eu falava, pai, como é que pode, né? A gente às vezes a gente vai na igreja, acaba de estudar a palavra, às vezes sai aquebrantado de uma experiência sobrenatural e quando menos espera parece que é tomado de um comportamento tóxico, de um sentimento tóxico. Como é que eu consigo unir inteligência emocional com fé? Como é que a ausência da inteligência emocional prejudica a minha fé? Como é que uma inteligência emocional disfuncional atrapalha a minha espiritualidade?
ou até prejudica a minha religiosidade. Eu estou aqui separando fé de espiritualidade e de religiosidade. E estou querendo jogar nesse lugar a inteligência emocional. Porque eu particularmente acho um erro, algumas pessoas separam as coisas e acham que elas sozinhas se bastam. E eu queria entender se você acredita, no que você acredita. Eu acredito no que Jesus diz lá em João, quando ele fala assim: quem é do Espírito, fala como o Espírito. E quem é da carne, como a carne. Então, se eu fosse traçar uma pirâmide, eu faria isso aqui, ó, assim. Na base está inteligência espiritual, o espírito. Quando eu falo que inteligência pressupõe desenvolvimento, então eu preciso entender o mundo do espírito. E nada melhor do que ir para a Bíblia. E aqui no meio tem a alma. A alma, ela tem os nossos registros, as nossas emoções, os nossos traumas. E aqui em cima tem o corpo, certo? Espírito, alma e corpo. A alma está no meio. Quem está no meio... Explica o que é alma, o que você acredita. Tipo, a alma é a psique, digamos, tá? A alma é a psique, é onde fica guardado, onde estão registrados nossas vivências, nossas experiências. Então, quem está no meio, toca os dois, diretamente. E conecta ou desconecta. Então, eu vou para a igreja, e lá na igreja, eu entrei no mundo do espírito, entendi, eu ouvi a palavra falou muito com o meu espírito se quebrantou, mas quando eu cheguei lá fora, a alma, que está aqui, não trabalhada com todos os registros, com todas as dores, com todas as necessidades de afeto, ela vai lá e me desconecta do espírito e pã! Na carne, me dá uma bailada. E para que isso aconteça, ela usa quem? O meu corpo. E aí ela usa o corpo para quê? Para luxúria, para gula, para fazer aquilo que realmente começa a desconectar daqui. Ela está no meio, tá? A alma está bem aqui. Então, quem está aqui, toca aqui direto. Sim. Conecta ou desconecta. Então, por que tem tantas pessoas que pregam a palavra tão bem, que sobem e pregam mesmo e soltam sementes valiosas para mim, e depois têm uma vida totalmente contrária àquilo que elas pregam? Que elas não conseguiam entender que a psique se joga com o corpo, mas ela desconecta. Se tiver dores, né? Vamos falar aqui, um trauma, uma experiência dolorosa, ela vai trazer aquilo para o corpo de uma forma, ou uma fuga, vai buscar prazer, e automaticamente o espírito desconectou. E aí dá tudo isso. Então, eu começaria por aqui. Entendendo o mundo do espírito, preciso entender também a alma. O que vai na minha alma? O que faz com que eu tenha esse comportamento? O que eu vivi que faz com que eu tenha esse comportamento? Também diz na Bíblia, volta ao lugar onde tu caíste. Voltar ao lugar onde tu caíste o que você fez, o que aconteceu para que agisse assim. Senão, não consigo mais conectar. Deu para entender? Deu, tô aqui. Deu e faz muito sentido, né? Eu tô aqui pensando, né, em como a gente consegue traduzir isso com exemplos práticos. Se a gente conseguisse traduzir isso com exemplos práticos, né? Porque quando você estava falando, teve uma parte da sua fala que me veio várias pessoas, né? Recentemente, eu não quero citar nomes, mas recentemente, alguém fundador de um ministério com igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, alguém que eu vi poucas pessoas com conhecimento da Bíblia, né? Você puxar um podcast deles, ele traz temas e aprofunda, né? Conhece e não dá para negar imagina quantas vidas através dele Jesus alcançou, e de repente está envolvido numa polêmica que é um fruto da carne, né? Então porque quem está assistindo de fora, a tendência é julgar. E para mim, quando eu comecei a conhecer mais sobre esse tema, o meu julgamento, ele diminuiu e ele mudou completamente.
É como se quando eu olho para um determinado resultado ou comportamento, por mais que eu não concorde, que eu não aceite, que quebre com um valor meu, eu entendo que tem Uma disfunção emocional por trás, né? É. Talvez, um aprendizado né? emocional, Sim. tem uma memória que gerou aquilo, né? É. Você fala de tendência, é muito interessante a gente falar de tendência, é tender. Antes você tendia para julgar e hoje você tende para entender. É. Por quê? Porque você viveu uma história, compreendeu que você sempre foi você entendeu isso, foi uma pessoa de bom caráter, teve antecessores de bom caráter e muitas vezes fez coisas que lhe deixou triste com você. Sim. Então, aí a sua tendência começou a falar assim, poxa, eu fiz tudo certinho, eu fui buscar a palavra, mas eu não busquei o quê? Eu não busquei entender as minhas experiências, a minha história de vida. Entender. Então, a tendência das pessoas elas têm a tendência. São 3 tendências que eu falo, tá? Principais. Tendência a julgar, ignorar ou entender. Quando a gente chega para com a tendência de julgar, pula para ignorar. A gente não julga, mas também ignora. Sim. Quando vai buscar o conhecimento, a tendência é ignorar. Não, deixa que ele está fazendo, ele tem um motivo e tal, a pessoa ignora. Só que não dá para ignorar. Eu sendo mulher, não dá para eu ignorar o fato de ser traída várias vezes. Eu não consigo ignorar isso. Então, eu preciso parar para entender o que houve com aquele sujeito. Então, na hora que eu quando eu paro de ignorar, aí vem a próxima tendência, que é entender. E aí, Sidney, vem a tendência mais linda que eu acho, que é a tendência a perdoar. E a tendência que eu coloco assim, eu costumo dizer que hoje eu, Margot, eu parto de um princípio, né? Até que me mostrem o contrário, eu vou dizer que a pessoa é inocente. Porque antes é o contrário, né? Até que me mostre o contrário, eu vou dizer que você é culpada. Sim. Então, é como para a justiça. Então, até que prove o contrário, você é culpado. E hoje, até que me prove o contrário, você é inocente. Essa é a minha tendência. Porque eu tenho uma tendência. E entendendo aqui, gente, que a Margot continua humana, errando, como contei para os meninos hoje no carro, né, da ratada que eu dei lá, dos atritos lá com a Surraila, e quantos são e quantos foram, e continua acontecendo. Só que hoje existe uma tendência ao entendimento, e a próxima tendência é o perdão. Olha o que eu vou tentar plugar aí, tá? Você acha que a pressão do dia a dia, a pressão desse mundo tão conectado, desse mundo globalizado, das redes sociais, que de alguma forma traz níveis de comparação, de performance. Sim. Isso potencializa o não entendimento ou a disfunção. Potencializa tudo. Potencializa, inclusive, a mentira. Porque eu acredito que a pior mentira contada hoje é aquela que se parece com a verdade. Então, vamos entender melhor isso. Eu quero uma verdade na minha vida. O que eu quero? Eu quero ser feliz. E aí, como eu quero ser feliz, eu tenho uma Second Life. Onde é a Second Life? No celular. Então, essa mentira que eu conto aqui, de felicidade, de estar sempre conectado e nunca estar conectado, porque que está conectado aqui, não está conectado aqui, entendeu? Então, essa Second Life, essa segunda vida, gera uma pressão, porque para gerenciar essa vida aqui, muito bem gerenciada, eu preciso continuar mentindo. E aí, logo, eu não me conecto mais com ninguém. Então, eu vou no churrasco, eu vou no aniversário de alguém, eu vou num encontro, eu vou num culto, e tô lá no culto com o celular. Para quê? Porque eu preciso sustentar para as pessoas que estão me vendo que eu sou uma pessoa de Deus. Então, lá de dentro da igreja, eu tô conectada, tá? Tô plugada dentro da igreja. Então, esse excesso de verdade para cá gerou a mentira desse lado. Então, aqui, First Life. Aqui, Second Life. Inverti.
aquele desejo que eu tinha de ser feliz nessa vida é muito mais fácil aqui. Porque aqui tem reconhecimento, aqui as pessoas olham e falam assim, nossa, meu Deus, o Sidney tem 3 milhões, 4 milhões de seguidores. Aqui eu corto, né? Aqui Aqui eu coloco o que é bonito. Aqui, o que eu não consigo fazer aqui na minha vida, eu faço aqui. E agora, como o ser humano é espiritual mesmo, vai existir uma cobrança aqui dentro dele, sabe? Vai existir uma cobrança aqui. Um vazio, uma pressão que só aumenta. E cada vez que a pressão aumenta, mais ansiedade. Mais ansiedade. Vou já colocar aí essa ansiedade pra gente vir nela. E essa ansiedade, ela generaliza, porque começa a ser ansioso por tudo. Agora eu começo a ser ansioso, será que as pessoas estão me vendo? Será que veio mais 50? Autocobrança. A autocobrança porque agora eu preciso me parecer com você. A autocobrança porque agora eu preciso ter um filho igual ao seu. O casamento da minha filha tem que parecer com o casamento do seu filho. E aí eu começo a autocobrança aqui e a cobrança desse lado. E automaticamente essa vida já não existe mais. Existe um vazio, existe uma morte prematura que eu falo, né? Não existe mais essa vida, só existe essa. Até quando as pessoas não aguentam mais e acabam no álcool, na droga, na prostituição. Olha que eu peguei aqui, o que eu fisguei da sua fala, tá, Margot? E ser feliz, o que é ser feliz, né? O que é essa tal felicidade? Em que lugar ela reside? Ou em que momento da história da humanidade, da vivência enquanto humanos, essa felicidade, ela parece que tomou um lugar, um altar, que acaba justificando tudo? Na verdade, Sidney, eu não gosto da felicidade. É algo que vai chocar, porque eu não conheci um Jesus feliz. Eu conheci um Jesus de propósito, eu conheci um Jesus de leveza, de alegria. Alegre. Eu acredito que quando a pessoa se preocupa com a felicidade, logo ela está dizendo, eu não sou feliz. E eu acredito, de verdade mesmo, gente, que você pode perseguir à vontade, que você nunca vai encontrar felicidade, porque felicidade, se você está procurando a felicidade, significa que você não está enxergando que você já foi feliz. Porque todos nós já fomos felizes. Não tem referência, né? Não sabe o que é, né? Não sabe. Então, eu prefiro usar no lugar de felicidade, eu prefiro usar a palavra plenitude, sabe? Que a gente só encontra num lugar. Só encontra no lugar. E isso é real, isso aqui não é religião, isso aqui não é... Isso é a verdade. Isso é a verdade porque Cristo é a verdade e Ele deixou isso. Plenitude só existe nele. Enquanto eu não me voltar, enquanto o homem não voltar para Deus, para Jesus Cristo, ele vai se perder atrás da felicidade. E vamos imaginar, a felicidade está num outro casamento, aí eu largo esse aqui e caso com aquela outra moça. Mas daqui 2, 3 meses eu já descobri que a minha felicidade não está lá. E eu vou buscar a felicidade, talvez, num relacionamento outro, agora totalmente diferente. É engraçado, Margot, o que você está falando é exatamente o que o texto de Tiago diz, né? Na Bíblia não diz para você ser feliz, diz para você ter todo motivo de alegria, apesar de qualquer problema que você passe. Qualquer problema. Tiago deixa bem claro isso. Então, e ele diz até, né, Nebraska? Que você precisa se alegre em todas as tribulações. Em todas as tribulações. A alegria é o que a gente sabe que Deus é o Deus alegre, da alegria. Ele não tem a busca da felicidade como uma meta na Bíblia. Em canto nenhum Deus fala sobre isso. Mas Deus, ele enfatiza a busca pela alegria, porque ele sabe que é essencial para que a gente passe pela tribulação. E nisso você encontra a plenitude, porque imagina, você está cheio de problemas, mesmo assim... O contentamento está altamente ligado à alegria, tipo isso, né? Entendeu? Então, tipo, eu estou passando pelos piores problemas, ou até mesmo por um luto, e eu, na minha caminhada do meu luto, eu encontro a alegria. Quando eu encontro a alegria, quando eu lembro como eu fui feliz, como eu fui abençoada por ter vivido com aquela pessoa aqueles anos de vida. Então, a busca da Bíblia não é para a gente ser feliz de verdade, como você está falando. É para a gente ter o espírito da alegria. Que o Pai diz, que Deus fala assim, que a alegria do Senhor Sim. É a nossa força. É a nossa força. É o que viu agora que essa tal felicidade foi o que fez Adão e Eva lá atrás
Passar os pés pelas mãos. Exatamente. E um dia desse, a pessoa estiver me ouvindo, vai saber para quem foi que eu falei. Falei assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí para sua felicidade. Eu quero que você seja, que você nunca mesmo encontre a felicidade. É só isso que eu quero. Porque a felicidade pode estar em algum lugar que possa te matar. É. Então, eu quero que você encontre Deus, eu quero que você encontre Cristo, eu quero que Ele te encontre, eu quero que você encontre o amor, eu quero que você encontre princípios, eu quero que você ache princípios que sejam dignos de vivência todos os dias, que você deixe isso para as suas gerações. Mas a sua felicidade, eu não estou nem aí para ela. O que é que a gente pode dizer para quem está nos assistindo? Quais dicas práticas, sei lá, dica de livro, ou de filme, ou de treinamento, ou seja lá do que for, estou em casa, sou eu a pessoa que estou ouvindo. O que é que eu posso fazer? Eu estou ouvindo e essa pessoa é a minha esposa, ou o meu marido, ou é um amigo meu. Como é que essa pessoa pode dar os primeiros passos para melhorar isso? Olha, a primeira coisa de tudo é cortar o gatilho. Cortar o gatilho. Alguém me falou assim, mas Margot, você está dizendo que é para eu sair do Instagram? Eu estou dizendo para você que se o Instagram Pô, o teu gatilho. é o teu gatilho, é o que está te trazendo, tudo o que está te trazendo, todos esses dissabores, corte o Instagram. Porque é melhor que você tenha o mais importante do que o mais danificante. Se essa palavra não existe, coloca no seu dicionário, vive criando, tá? É o cortar o olho, né? Então, assim, Margot? corte o gatilho, mas corte mesmo, tenha coragem. Sabe por quê? Porque pode ter certeza, a dor vai ser muito menor do que já está dentro de você. Então, não tenha dúvida que se isso daqui for o seu gatilho para te afastar, para te deixar impaciente e ansioso, e as pessoas hoje querem tomar remédio para deixar de ser ansioso, mas querem viver no celular, querem viver conectado ou buscando a aprovação, corta o gatilho. E tá bom, Margot, não é o celular. O gatilho é não ir para todo canto e levar atrelada a minha família inteira. Mas isso está destruindo meu casamento. Corte o gatilho. Coloque cada um na sua casa para viver isso. Então, esse é o primeiro ponto. E depois... E por que eu estou falando que primeiro vem corte o gatilho? E depois peça sabedoria, porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, fala assim, peça sabedoria, que Deus, quando você pede sabedoria, Ele dá a todos deliberadamente, ou seja, sem medida, sem limite. Ele dá. Aí eu tenho que abrir a minha boca e dizer assim, Pai, me dá sabedoria. Eu quero, Margot, voltar um pouquinho no gatilho, porque parece algo que é óbvio, e talvez para muitos sejam, mas para mim não era tão simples. Sim. Cortar o gatilho. Não é cortar, é perceber. É perceber. Sim. É perceber. Haviam circunstâncias que quando eu menos esperava, a bala já saiu. Às vezes o cara tá lá, ele quando ele menos espera, ele se vê com medo, acuado, respirando de forma alterada. E eu acho que é importante Sim. a gente trazer a atenção para as pessoas que nos assistem. Como eu percebo isso? Como é que eu encontro os meus gatilhos? Né? A gente sabe que nas relações, né, tóxicas, né, sem os gatilhos elas não permanecem. Nós sabemos, mas elas permanecem porque as pessoas que estão nessa relação tóxica, elas não conseguem perceber. Boa, Sidney. Eu acho que eu estou agindo, você acha que você está agindo, quando na realidade nós estamos reagindo o tempo inteiro, sempre municiando a nossa relação e um puxando o gatilho do outro. Muito bom. Eu acredito que uma das formas muito, muito, muito bom é olhar resultados e perda de valores. O que é perda de valores? Vamos lá. Eu costumo dizer que o homem tem uma casinha e a base dessa casinha são os valores dele. E, Sidney, eu olho para você e digo assim, aqui nessa vida, teus valores começariam Deus, família, trabalho, amigos. Se for falar de valores éticos, eu vou falar de honestidade, de integridade. E
na hora que você percebe que você não vive mais isso, ou seja, você não tem mais uma relação com Deus, se isso é o teu valor, tá? O valor muda de pessoa para pessoa. Então, se esse é o teu valor, você está mais vivendo isso, você não está mais vivendo Deus, você não está mais vivendo a família, o seu trabalho já está sendo destruído. Quando você tem apenas 3 valores, que para você são muito importantes, quando você tem esses 3 valores violados, ou seja, quando você não está mais vivendo, você já está em risco de distorcer tudo. Aí você vai ser quem o mundo diz, ou sei lá, o que a treva diz que você é. O brabo, doido, bêbado. Eu tenho um amigo, para tirar o gatilho do celular, eu tenho um amigo que é delegado e eu gosto muito dele. Eu só não vou mandar um beijo para ele, que eu não vou dizer o nome. Mas ele se viciou em sair caçando bandido na noite, de Manaus. E ele disse que houveram algumas vezes que não tinha nenhum trabalho, não tinha nenhuma diligência para ele fazer, só que ele não conseguia dormir. Ele tinha que se levantar, pegar o fuzil e sair entrando nas favelas de Manaus, querendo atirar. Aquilo virou... E ele saía de casa, então o relacionamento com a mulher dele ruiu, né? O relacionamento com ele já não tinha... aquilo foi tomando conta dele, já não tinha mais. E aí quem ele era? Ele já ia ser o cara, o mulherengo, ele ia ser o cara, o violento. E aí quando é que eu percebo isso? A Bíblia diz que o maior valor da vida que Jesus Cristo deixou, a receita que engloba todos os outros mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando isso não existe mais vida. Já está tudo bagunçado. Mas essa é uma forma prática. Mas antes eu preciso entender quais são os meus valores, que tem gente que as pessoas não sabem. Tem gente que passa uma vida toda vivendo para a família sem saber que a família é um dos maiores valores dela. Que se alguém tirar a família, ela murcha. Aí tirou o trabalho. Murcho. Tira Deus. Aí. Tira Deus. Acabou. Então, a forma prática é entender, é viver quais são os valores que eu tenho, o que é importante para mim, que se me tirarem eu fico feito uma vela apagada. Esses são os meus valores. E quando eu violo apenas 3 dos meus valores, aí eu não sei mais quem eu sou. Como é que alinhando as minhas emoções, eu acabo alinhando a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida espiritual, a minha vida financeira? Vamos tentar explicar com base em neurociência. Uhum. Como é que essa coisa acontece? Quando Deus criou o homem, ele colocou as emoções como se fosse a fita colante, o principal conector. O objetivo das emoções é a conexão. Conexão com ele e com o homem, ok? Então, quando eu sou muito medrosa, você sabe que o ser humano, o indivíduo que se sente rejeitado, ele exala um cheiro? Que alguém que já foi rejeitado ou é rejeitado sente isso? Eles falam feromônio, né? Feromônio que é um cheiro que existe entre as espécies. Então, eu fui uma rejeitada, eu vou chegar perto de você, eu vou sentir raiva de você, eu não quero ficar perto. Aquele estudo de John Bevere que eu te passei, Sim. que é sobre espírito de intimidação, quem já passou por o medo extremo, não quer ficar perto de quem tem medo. Então, automaticamente, quando todas essas emoções elas são exacerbadas ou vividas em excesso, a primeira coisa que faz é nos afastar do outro e de nós. Quando as emoções começam a se equilibrar, ou seja, eu sentir raiva me torna uma pessoa sincera. Eu dizer que eu tenho raiva disso ou ser muito honesta com a raiva que eu sinto me faz com que as pessoas gerem credibilidade. Então, a raiva equilibrada, ela gera credibilidade e aproximação. As pessoas querem se aproximar de você, porque você só vai sentir raiva quando mexer com teus filhos. Você só vai surtar quando alguém disser que você fez uma coisa que você não fez. Então, você só vai surtar, ter um excesso de alguma coisa quando você tiver um valor confrontado. Foi assim que Jesus quebrou o templo, movido pela ira, porque estava fazendo a casa do pai dele, um covil de salteadores. Então, na hora que eu equilibro as minhas emoções, eu começo a equilibrar todas as minhas relações ao redor. Aí gera credibilidade, aí gera credibilidade, gente, até com o gerente do banco, tá?
E automaticamente gera credibilidade comigo mesmo. Então, gera credibilidade, capacidade, eu começo a administrar melhor minhas finanças, eu agora começo a olhar com mais verdade para tudo. Como é que casais, ou sócios, ou pais e filhos podem se beneficiar disso? Nós temos um exercício no coaching integral sistêmico que vocês conhecem muito bem, que é a temporalidade e espacialidade. Primeiro, quando eu perceber que uma discussão não vai dar em nada, que não seja em desentendimento e desequilíbrio, eu digo assim, amor, me lembrei que eu deixei o pão no forno. E ó, vai-se embora. Vou-me embora. Não dou as costas. Não dou as costas para a pessoa, mas eu digo assim, eita, me lembrei agora que eu preciso atender isso aqui. E aí, ó. Mas primeiro eu preciso entender que a emoção está chegando e quando começa aquela coisa do trabalho, por exemplo, homens e casais que trabalham juntos, quando eles começam a brigar por poder, para ter razão, ou porque o homem está sendo confrontado, ou a mulher se sentiu humilhada porque ele falou na frente de alguém, respirou fundo, dá um beijinho, amor, eu me lembrei que eu tenho uma consulta com o dermatologista. Eita, eu me lembrei do cara que pintou meu cabelo, vou ter que ir lá. E sai. Tempo e espaço. Não vai deixar de existir a possibilidade do conflito, a possibilidade do medo. Eu sempre digo, sentir medo não é ser medroso, sentir raiva não é ser iracundo, sentir tristeza não é ser depressivo, sentir alegria não é ser bobo da corte. Uhum. Então, com todas as percepções que a gente vai desenvolvendo, nós vamos perceber quando a emoção está se tornando excessiva. Aí eu dou um tempo e saio do espaço. Está consciente, né? O tempo todo, né? Tem que estar consciente, tá consciente. Né? Algo que me ajudou, sabe, a desenvolver essa consciência foi literalmente me perceber o meu diálogo interno, questionar o meu pensamento. Parece doideira isso que eu estou falando, mas o meu nível de consciência ele só foi efetivamente aumentando quando eu comecei a questionar a mim mesmo, as minhas vozes. Sabia, Sidney, que isso não é doideira? E uma neurocientista, Jill Ball Taylor, ela colocou isso no livro. Ela escreveu, chama assim, a cientista que curou o seu próprio cérebro. Eu li esse livro. E ela traz isso, esse questionamento, a questionar as suas verdades, as suas narrativas. E ensina até como a gente fazer isso, né, Nebraska? Eu não lembro com detalhes disso, mas eu lembro bastante porque ela como é? Se curou do AVC que ela teve, né? É, o aneurisma, né? O aneurisma, né? Foi fantástico, aquela experiência dela. Fantástico. Sabe algo que eu queria trazer, aproveitar que você está aqui? Eu queria que você falasse um pouco sobre neuroliderança. Eu acredito que não tem para onde correr. Quem é gestor hoje, quem é líder hoje, ou ele compreende, ou ele entende aí o cérebro, o que é neuroliderança, gestão voltada para o cérebro. Então, não é mais só não é só mais trazer um reconhecimento ou trazer uma recompensa, mas é entender o que a recompensa representa para aquela pessoa. É entender o que é ameaça e o que é oportunidade. Eu vou deixar até uma ideia de um artigo que chama Gestão Voltada para o Cérebro. Ele é bem antigo, da HSM. Do neurocientista. Que era deles, né? Acho que não é mais, isso, né? Aquela revista. O David Rock, ele tem um artigo lá, ele criou a SCARF, né? O modelo SCARF. Que status, o quanto a pessoa necessita do status. Então, voltando para o ambiente de trabalho, a neuroliderança é um gestor que compreende o significado das emoções geradas no ambiente de trabalho. E eles chegaram a essa conclusão porque a Naomi Heisberg, o nome da mulher, é difícil de dizer, ela criou um jogo chamado Cyberball para ela entender o que uma pessoa sente quando ela é rejeitada. Então, ela criou 3 avatares aqui. Era um joguinho de computador. 3, o Sidney em Avatar, Nebraska em Avatar, Margot em Avatar. Então eu jogava a bola para Nebraska passava para o Sidney voltava para mim. Em dado momento, eu esqueço a Nebraska e começo só a jogar para o Sidney. Mesmo a pessoa sabendo que aquilo ali era só um avatar, ela sofria uma pontada, uma dor de cabeça, como se ela estivesse pegando uma paulada na cabeça. Ela sabia que era um avatar, mas ela se sentiu excluída.
E aí ele começou a entender que os ambientes de trabalho estão cheios de pessoas se sentindo excluídas. E aí vem a teoria da TGM do Paulo, né, que eu gosto muito. Teoria geral das memórias. Acho que do trabalho eu falo pro Paulo que o do trabalho dele. As 7 experiências, As né? 7 experiências. Então, o gestor que consegue entender hoje de mente, ele não tem funcionário que mente. Ele não precisa pagar caro pelo compliance. Não é que não deva existir dentro de uma empresa, né? Compliance, governança, não é que não deva existir. Mas ele só vai fazer checagem, porque quando ele entende isso, como é que o meu colaborador, como é que ele observa, como é que ele se percebe no ambiente de trabalho. Sim. Se ele vive um ambiente de ameaça, logo a resposta dele é sempre Então reativa. o autoritarismo, ferrou. ele nasce, entre aspas, da falta de consciência ou de entendimento sobre como funciona. Acho que vai mais fundo também, né? Eu acredito que assim, o que eu diria para o gestor, para falar de neuroliderança? Existe a autoridade e o autoritarismo, né? O autoritarismo ele cria um ambiente de ameaça, que é exatamente o que mais prejudica, né? Não, pode falar. É o que mais prejudica um ambiente de uma empresa onde a ameaça não é assim, eu vou te demitir. Não é. É ele entender que a empresa está passando por altos e baixos. É ele entender que a empresa não cresce, que não desenvolve. Ele se sente o tempo todo ameaçado. E sabe o que é interessante? Ele diz que eles rendem 70% ou menos do que eles poderiam render. Na ameaça. Com resposta à ameaça. Então, um ambiente que favorece essa ameaça é um ambiente promissor para quebra. Então, se você acha assim, não, mas eu dou isso aqui. Não, mas eu dou isso aqui para ele. Não adianta. Você dá um benefício, o benefício vai chegar uma hora, daqui a 3 meses, aquele benefício não ficou mais nada para ele. Se ele continuar sendo ameaçado, ele vai continuar a desenvolver uma reação e não uma ação. Então, trabalhar por trabalhar, não dar o real valor, começar a se sentir preso. Pegando esse ponto, Margot, 5 indicadores, 4, 3, sei lá, quais os indicadores mais importantes para a gente entender se esse gestor ele tá agindo de uma forma, vou chamar aqui, inteligente. Inteligente. Está sendo um líder que usa a mente, vamos dizer assim. Um líder que faz a neuroliderança. Exatamente. Produtividade é o primeiro sintoma. Às vezes, uma empresa tão pequena, você olha assim, como assim eles produzem tanto? Então, o primeiro sintoma de que você tem um gestor que faz neuroliderança é produtividade. O segundo é clima organizacional. O clima organizacional é bom, as pessoas se sentem bem, não tem brincadeira, se sentir bem não é a questão de, não estou me divertindo, não é. Mas onde as pessoas trabalham se sentindo bem. Ok? Então, o primeiro é a produtividade, o segundo é o clima organizacional e o terceiro é tempo na empresa e crescimento. Então, perspectiva de crescimento versus tempo de empresa. Então, passei 3 anos na Febracis. Enquanto eu estive lá, eu cheguei no maior lugar onde eu podia chegar. Como não tinha mais, treinei outra pessoa para ficar no meu lugar e saí. Porque o contrário disso seria improdutividade, seria taxa de turnover, seria absenteísmo, uma rotatividade muito alta, as pessoas entram e saem, falta demais ao trabalho, é muito atestado. Vamos para encerrar, vamos caminhar aqui para o fim. A gente está vivendo aí um mundo da IA, da transformação tecnológica. Como é que você olha, vamos pensar 2030, 2035, quais competências emocionais você acredita que serão mais valorizadas? Empatia. Em primeiro lugar, empatia. Porque a IA é extraordinária, não adianta a gente dizer que não é, mas uma das coisas que está sendo mais afetada é a empatia. E o segundo, depois de empatia, é a habilidade social, que é o desenvolver, né? Desenvolver a si e outras pessoas.
que tem tudo a ver com as 5 coisas, 5 critérios que o Daniel Goleman coloca para ser inteligente emocional. Autovalores, né? Valores, automotivação, que ele chama de reconhecer seus valores e se automotivar. O governar a si mesmo e conexão com o outro. Como é que você vê esse momento de explosão tecnológica? Algumas pessoas colocam... Eu escuto bastante coisas, mas quando eu divido, se eu pudesse dividir as coisas que eu escuto em 2 lados, eu escuto pessoas que falam tipo... a tecnologia, a inteligência artificial veio para devolver a humanidade para o homem, porque aí o homem vai ganhar tempo e tal, e tal. Eu vejo um outro lado que diz que a tecnologia veio para tomar o lugar, os empregos ou o lugar do... Como é que você enxerga isso tudo? Eu enxergo... E quais cuidados, independente dos lados que aconteçam, quais cuidados ou que nós devemos ter com a nossa mente, com as nossas emoções? Dificuldade de conexão é um dos cuidados que a gente tem que ter. Porque se você prestar atenção, hoje as pessoas não se conectam mais. Elas vão ao restaurante, mas elas estão desconectadas. Basta olhar. E a outra coisa é com a criatividade. Você precisa soltar de vez em quando, porque a IA cria tudo para você hoje, se você quiser. Então você precisa soltar de vez em quando a IA e errar num texto, e dar uma ratada numa escrita, criar um verso, uma poesia. Eu acredito que o homem vai voltar um pouco... vai chegar num ponto que ele não vai suportar, ele vai voltar um pouco para a Grécia Antiga, sabe? Onde eles se reuniam ao redor da fogueira para falar de poesia, para construir poemas, para reunir em torno de... Isso, né? Eles falam disso. Vai chegar a hora que é meio que doideira, porque essa geração mais nova já não já tá ligando muito para muita coisa. Não tá. Eu vou dizer uma coisa para vocês muito interessante. Acho que foi na semana passada, houve de novo um assassinato numa escola. As pessoas, elas não estão mais conseguindo, quando elas não sentem empatia, elas precisam, de alguma forma, sentir emoção. E elas não sentem empatia por quê? Porque elas se conectam com máquina. Então, sou totalmente a favor da IA. Mas e o que ela me desperta? Um ponto de atenção. Porque eu gosto de criar os meus textos. E avesso, sem contexto, eu não estou nem aí. Mas eu gosto de criar. Eu sei que eu posso pegar um slide todo da parte dele, mas eu gosto de criar os meus, de estudar, de buscar, porque esse é um cuidado. Não vou dizer que eu não pego uma ajudinha, isso eu estou falando do básico, né? Tem gente que está falando assim, idiota, sabe nem o que é IA. Né? Mas eu estou falando de um ponto de atenção que uma das coisas que eu acredito que no futuro nós vamos precisar cuidar é criatividade e empatia e a habilidade de lidar com o ser humano que não vai mais ter. Hoje as pessoas já não querem lidar com o ser humano mais, né? Não quer. Tem gente que fala assim, eu prefiro cachorro, não quero ser humano. Não quer ter filho, mas prefere o cachorro, porque é mais fácil de lidar. Imagina daqui a pouco, se bem treinados, nascidos na época do IA e bem treinados para lidar só com IA, né? Só com IA. Só com IA. Então eu quero ir para o nosso... os nossos finalmente. Eu quero primeiro abrir aqui um espaço para você falar de publicações suas, livros, trabalho, palestra. Quem quiser encontrar a Margot, onde é que encontra, como encontra, né? Hoje o meu principal ponto de encontro é no Instagram, @MargotArral. Palestras, eu tenho... Fala como escreve Arral, Margot, por favor. Vamos colocar Raul, RAHHAL. Porque o nome é bonito. Raul. Só chamo Rahal. Rahal, que você tem um pezinho lá nos importados, né? E eles puxam. Rahal. Livros, Sidney, eu tive um dia desses até com a editora. E eu penso muito sobre os livros, sabe? Assim, apesar de eu já ter tido pessoas que falam assim, mas o seu livro, mas já tem tanto livro aí. O que seria mais um livro meu? E eu confesso que eu tenho livros, eu gosto de escrever. Quando ninguém nem sabia que eu escrevi numa página chamada Recanto das Letras. Tem um monte de poema meu lá, tem um monte de escritas minhas lá.
Eu gosto de escrever, mas eu acho que um livro é uma responsabilidade. Tem gente que assemelha a um filho, né? E eu acredito que a responsabilidade é muito maior, porque o teu filho não vai ficar na mão de muita gente. E alguém que escreve um livro e esse livro bomba, ela cria uma responsabilidade em quem está lendo. Em algum momento vai ter ali a alma do leitor e a pessoa vai trazer aquilo para ela. Porque o livro é uma forma de mudar pensamentos, de mudar mentalidades. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Não me sinto madura, talvez, o suficiente ainda para jogar esse livro aí. Porque se esse filho nascer, ele tem que vir com uma responsabilidade grande e totalmente vinculado e permitido e abençoado pelo meu papai. Livros que todos deveriam ler. Eu acredito que o primeiro livro que eu vou dizer aqui, que vai ser base de tudo, né? Você sabe que a Bíblia é tão interessante. Eu fiz um mergulho de 41 dias agora com a minha igreja, chamamos Despertar com Cristo, e a gente mergulhou no Novo Testamento. Meu Deus, parece que foi tirando uma venda da minha mente, sabe? Uma névoa, a palavra que me vem é essa. E alguns livros que são de cabeceira, sabe? Meus, que eu não abro mão de jeito nenhum. O maior vendedor do mundo, eu gosto de todos os livros do Og Mandino, acho que o melhor escritor do mundo é ele. Outro livro que, eu tenho uns livros técnicos, tá, gente? Eu falo assim, eu tenho 3 bibliotecas na minha casa. Tenho uma biblioteca de bronze, tenho uma biblioteca de prata e a biblioteca de ouro. De bronze são os livros sobre nada, que não fala sobre nada, que me diverte, sabe, bobeira, e que às vezes nem é bobeira, mas eu gosto. E romances, essas coisas eu ainda leio. Assuntos aleatórios. Aleatórios. E a biblioteca de prata são livros técnicos, que muitas vezes eu mantenho, consulto, olho. E aí eu tenho vários nomes que eu gosto. Eu gosto de pessoas que escrevem, que já fundamentaram em artigos. Eu vou olhar se tem nome dela em artigos da USP, eu vou olhar se tem artigos das universidades. Então tem essa biblioteca de prata. E tem a biblioteca de ouro, que são aqueles livros tipo O Cavaleiro Preso na Armadura... Boa Sorte. O Boa Sorte, Picos e Vales. E eu tenho uma biblioteca bem vasta, eu vou me lembrar. Agora, enfim, para finalizar, olhando para a sua câmera, queria que você deixasse uma mensagem final. Se você pudesse falar uma única coisa para alguém que nos ouve. Corra atrás de Jesus, como se ele fosse a única coisa, como um dia eu corri. Gente, estivemos aqui com Margot Rahal, como eu gosto de chamar. Foi um prazer, muito obrigado, minha amiga. Obrigada, amiga. E em breve, se Deus quiser, vamos fazer outros. Se Deus quiser, com obrigada, outros temas. gente. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá? Eu que agradeço. Você sempre foi um suporte muito importante para mim aqui em São Paulo. Eu nunca venho aqui, eu venho sempre, toda vez que eu chego, a primeira pessoa que eu ligo é para Nebraska. Fazer programa de mulher. Nebraska, vamos fazer programa de mulherzinha hoje. E aí vale tudo, tá, gente? Vale ficar sem fazer nada, só andando de carro, uma do lado da outra. E o suporte aqui é muito importante, tá? Desde o atendimento de salas, enfim, tudo que vocês vieram e dão esse suporte. E obrigada por esse momento também, foi muito importante para mim. Muito bom, muito bom. Vocês estiveram aqui com a minha coach, a nossa coach, a maravilhosa, a poderosa Margot Rahal. E até o próximo episódio do Aqui no Cast. 1, 2, 3, todo mundo aqui no Cast.